Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 20 de fevereiro, primeira semana da Quaresma. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje fala sobre oração. Fala sobre como devemos rezar. Que tipo de oração deve ser a nossa? Deve ser a nossa. Jesus ensina aos seus discípulos a rezar. E como nós também precisamos aprender, né? Talvez você diga, padre, eu já sei rezar. Talvez. E se você realmente sabe, que coisa boa. Maravilha. Mas é sempre necessário crescer ainda mais nesse aprendizado, assim como nós precisamos crescer ainda mais na intimidade com Deus. E para crescermos na intimidade com Deus, é de suma importância percebermos a qualidade da nossa oração. Que tipo de oração está sendo a nossa? Vamos para o Evangelho. Olha só. Jesus diz para os seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras. Então veja. Então quer dizer que Jesus ele está dizendo que quando a gente rezar, quando a gente for rezar, a gente não deve dizer nada. É isso? Não. Não é isso. Mas ele está dizendo aí, não useis muitas palavras. Aí tem gente que não gosta de rezar, reza o básico dos básicos, aquele cafezinho com leite, né? A pessoa reza, padre, eu rezo todo dia. Aí quando você vai perguntar o que a pessoa reza, eu rezo um Pai Nosso Ave Maria quando acordo, um Pai Nosso Ave Maria quando vou dormir, pronto, eu rezo. Até porque, aí vem a justificativa, né? Até porque Jesus disse que não era necessário usar muitas palavras, então o Pai Nosso Ave Maria tá bom. Não, não tá bom não. E Jesus não disse isso aí, certo? Então, não useis muitas palavras como fazem os pagãos, porque veja, o que estava por trás disso? Eles pensam que serão ouvidos por força das suas palavras, das muitas palavras. E a força da oração não está nas suas palavras, mas no agir do Espírito de Deus, no agir da graça de Deus. Cabe a você ter um reto coração, um sincero coração, para que você se dirija a Deus em oração. Um coração confiante, um coração cheio de fé e grato, um coração que deseje a Deus verdadeiramente e sinceramente, porque o Senhor está perto daqueles que o invocam, como vai dizer o salmista, mas daqueles que o invocam com lealdade, com sinceridade. Então percebe? Então a questão aqui não é dizer palavras ou não dizer, não é isso, vai além disso. Porque muitos daqueles que rezavam naquela época tinham um coração distante de Deus. É essa a questão. E a nossa oração não pode ser da boca para fora, deve brotar do mais profundo da nossa alma, do nosso coração. Como vai dizer outro salmo, né? Tem um salmista que vai dizer assim: das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Que profundezas são essas? O mais íntimo de nós. A nossa oração deve brotar das profundezas da nossa intimidade, do mais profundo do nosso interior, do nosso coração.
que se eleva a Deus a nossa oração. Percebe? É disso que nosso Senhor está falando, né? Então Jesus está dizendo, não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Deus sabe. Deus nos sonda, Deus nos ama, Deus cuida de nós. Agora, Ele quer sim que nós rezemos, certo? Então, Jesus vai dizer, vós deveis rezar assim. E aí ele ensina o Pai Nosso. E aqui, no contexto do Pai Nosso, tem outra coisa muito importante que nós devemos aprender. O que, Padre? Nós devemos compreender que a oração, ela toca a realidade concreta das nossas vidas. Por isso que a oração não são muitas palavras ditas. É isso que Jesus está dizendo aqui. A nossa oração toca a realidade concreta da nossa existência, da nossa vida. Os nossos gestos, as nossas atitudes, o nosso pensar, o nosso falar, a forma como nós nos relacionamos com os outros, a forma como nós tratamos as pessoas, tudo isso envolve oração. Tudo isso está envolvido a nossa relação com Deus. Por isso, a qualidade da nossa oração tem muito a ver com a forma como nós vivemos a nossa vida. Então, a nossa relação com o Pai do céu. E eu saber que Ele é Pai não só meu, é Pai nosso. Então eu tenho irmãos. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Como é que o nome de Deus é santificado? Quando eu sou santo, quando eu vivo santidade. Quando eu vivo santidade. Venha no teu reino. Quando é que o reino de Deus acontece? Quando eu me converto. Quando eu acolho a palavra de Deus e a coloco em prática. O reino de Deus acontece. E aí, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que na terra seja feita a vontade de Deus como é realizada no céu. Eu tenho feito a vontade de Deus? Não, Padre, que tipo de oração é essa? A minha oração me leva a fazer a vontade de Deus. Percebe? Por isso, repito, a oração toca diretamente a realidade concreta da nossa existência, da nossa vida. Da nossa vida. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O Senhor vê as nossas necessidades materiais também. O pão que temos que ter diário. E não é só o pão. E o pão engloba tantas coisas, daquilo, as suas necessidades básicas de sobrevivência, né? O comer, o vestir, né? Enfim. O Senhor providencia tudo isso para nós, né? Jesus, em outra passagem, vai dizer: vede as árvores do céu, os lírios do campo, os pássaros que não semeiam, não ceifam, não guardam em armazéns, mas não passam fome. Deus cuida dos pássaros. E de nós principalmente, né? E de nós principalmente. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, e o Evangelho vai focar no perdão. No perdão. Vai dizer: se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Então veja, o perdão. Ah, Padre, mas eu não consigo. Pois é. Por isso que você precisa dar atenção à sua forma de rezar. Porque a sua oração deve te levar ao perdão. Porque perdão é dom de Deus. É graça de Deus. Não é só um agir humano. É quando nós estamos abertos à ação do Espírito Santo e Ele nos dá a graça do perdão, por mais difícil que seja. É Ele que cura toda mágoa, todo rancor, todo ressentimento. É Ele que arranca o ódio do nosso coração e põe amor. Talvez você tenha hoje uma grande dificuldade de perdoar alguém. Reze. Reze por você e reze pela pessoa. Pare de alimentar o sentimento ruim com relação ao outro. Reze. Que a sua oração te leve a perdoar. Porque é uma condição. Se vós perdoardes, sereis perdoados. Se vós não perdoardes, não sereis perdoados. É o que nos diz o Senhor no Evangelho de hoje. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.